paz do nosso Deus a todos, queridos irmãos e irmãs. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre o pecado imperdoável. E qual é o pecado que as Escrituras dizem que é o pecado imperdoável? Muitas pessoas acham difícil de entender que pecado é esse, ou como se comete esse pecado. Segundo as Escrituras, o pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito. Mas o que é blasfemar contra o Espírito? Nós devemos entender primeiro o que significa a palavra blasfêmia. Blasfêmia é quando a pessoa difama a outra pessoa, a outro ser. Então blasfêmia é isso, é uma difamação, é maldizer o outro ser. Então blasfêmia é uma difamação. Blasfemar é difamar, é falar mal a respeito de outra pessoa, de outro ser. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo é uma difamação ao Espírito. Algumas pessoas acham e ensinam que a blasfêmia contra o Espírito Santo se resume em alguém rejeitar a verdade. Quando eu, por exemplo, rejeito uma verdade para outras pessoas, o que tem sido apresentado por outras pessoas, elas passam a entender que eu blasfemei contra o Espírito Santo. Então, alguns ensinam que blasfêmia contra o Espírito Santo é quando alguém rejeita um ponto de verdade ou uma verdade. Mas será que realmente é isso que a Bíblia diz? A palavra de Deus nos ensina aqui no livro de Mateus capítulo 12, eu quero que você acompanhe comigo o relato sobre o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Mateus capítulo 12, a partir do versículo 22. Nós vamos entender por esse texto o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, o que é o pecado imperdoável, por que esse pecado é imperdoável. Lembrando que blasfêmia significa difamar, blasfêmia está difamando, está maldizendo. Então, dentro do contexto dessa pequena história, onde aparece um versículo que fala sobre o pecado imperdoável, vamos começar a ler a partir do versículo 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Então agora trouxeram até Jesus um homem endemoniado. E esse demônio fazia com que esse homem fosse cego e mudo. Mas Jesus curou, passando o mudo a falar e ver. E diz aqui, toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi, o prometido Messias? É esse porventura o filho de Davi? Porque eles estavam admirados de ter visto o Salvador expulsar aquele demônio daquele homem. Continuando, diz: mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Então, irmãos, veja bem, a acusação que foi levantada agora contra Jesus. Os fariseus disseram que ele expelia o demônio pelo poder do maioral dos demônios, que era Beelzebul. Isso aqui foi uma injúria, foi uma difamação. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por que expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, agora eu peço muita atenção dos irmãos, que para o versículo 28, Jesus ele diz: se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, irmãos, dentro da narrativa da história, Jesus ele expulsou um demônio de um homem
que era cego e mudo. Esse homem passou a ver e a falar, e as pessoas se maravilharam desse grande milagre. Mas os fariseus acusaram a Jesus, difamaram a Jesus, dizendo que ele expulsava os demônios pelo maioral dos demônios, Beelzebul. Então agora, Jesus diz assim: se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Por isso eu declaro, agora preste bem a declaração que ele faz. Por isso eu declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar, ou seja, difamar ou maldizer, falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Então, irmãos, veja bem, Jesus ele disse que ele expelia os demônios pelo Espírito de Deus. Então, Jesus ele expulsava demônios, curava pelo Espírito de Deus. Os fariseus cometeram uma blasfêmia contra o Espírito de Deus, dizendo que Jesus expulsava os demônios pelo Espírito, pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Então, segundo as Escrituras, esse tipo de pecado, segundo o próprio Jesus, é a blasfêmia contra o Espírito. Ele disse: se alguém blasfemar contra o Espírito, não será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Blasfemar contra o Espírito é quando alguém faz uma obra através do Espírito de Deus, e alguém chega e diz que é pelo Espírito do demônio, que é Satanás que está fazendo aquela obra e não o Espírito de Deus. Isso, irmãos, é que é blasfêmia contra o Espírito de Deus, é uma difamação ao Espírito de Deus. Então é muito fácil de compreender. Você pode novamente pegar a sua Bíblia, ler Mateus capítulo 12, a partir do versículo 22 até o versículo 32, e você vai ver o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É porque Cristo fez o milagre, expulsou o demônio pelo Espírito de Deus, e os fariseus agora estavam dizendo que era pelo Espírito do demônio, o Espírito de Beelzebul, pelo poder de Beelzebul. Aí Jesus disse que esse é o pecado contra o Espírito, é uma difamação ao Espírito do Eterno, ao Espírito Santo. Então esse é o pecado contra o Espírito Santo. Espero que vocês possam ter compreendido. A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem nada a ver com a questão de a pessoa rejeitar uma verdade ou não. Por quê? Porque você pode apresentar algo para mim e eu não entender daquela forma. A minha mente ainda não está aberta para compreender daquela maneira. Eu posso também apresentar algo a vocês e vocês não compreenderem naquele momento. Então eu vou dizer que vocês blasfemaram contra o Espírito Santo? Todos nós achamos que temos a verdade, mas nem todo mundo acredita e vê as coisas da maneira que a gente vê. Então que Deus abençoe a todos, irmãos. Blasfêmia contra o Espírito Santo é quando alguém está fazendo a obra de Deus através do Espírito de Deus e chega uma pessoa lá de fora e diz que aquela obra é de Satanás, que é Satanás que está por trás daquela obra. E isso, segundo Mateus capítulo 12, é a blasfêmia contra o Espírito. Que Deus abençoe a todos. Amém.